Irmãos, bom dia, feliz sábado para todos. Hoje eu vou ter que usar o microfone porque todo mundo foi para trás, deixaram as cadeiras livres aqui, ó. Fiquei na solidão. Mas eu não sei porque a gente sempre gosta de sentar nos últimos bancos, né? A gente talvez se sente mais protegido. Todo mundo seguindo o conselho de Jesus, né? Jesus disse que a gente deve preferir os últimos bancos, né? Para ser o caso de ser convidado à frente, né? A de trás é melhorzinha, né? Mais confortável. Irmãos, recentemente eu fui à África, em Angola, e conheci um homem chamado Maurício. E eu, conversando com esse irmão Maurício, ele é uma pessoa muito consagrada. Realmente, quando a gente está com ele, a impressão que a gente tem é que a gente está perto de Jesus mesmo. É um homem assim muito diferenciado. Ele mora num lugar chamado Benguela, um estado chamado Benguela. E é um homem de muita oração, muito consagrado mesmo. Eu acho que eu nunca fiquei perto de uma pessoa assim, que a gente sente tanto a presença de Jesus na vida como desse irmão. Vive uma vida muito difícil, como todo mundo quase naquele país. Quando ele era comandante, ele tinha um nome. Ele não era cristão, não era adventista, não era nada. O nome dele era Comandante Coração Gelado, porque ele era muito mau. Ele odiava cristãos. Ele falou que já perdeu, assim, de memória, ele perdeu o número de cristãos que ele matou. E lá, quando ele prendia, tinha uma cela móvel, assim, uma grade, de 2 pisos. E aí eles colocavam dentro da água o primeiro piso e deixavam só um espacinho assim, e aí tinha o gradeado e a parte de cima. E ele falou que todo crente que ele pegava, ele jogava nessa parte de baixo. E a pessoa ficava lá segurando assim, porque se colocasse a mão assim, quem estava em cima pisava nos dedos, né? E a maioria acabava morrendo ali embaixo. E a história de conversão dele é assim maravilhosa. Ele foi baleado, quase morreu e Deus operou um milagre. E ele falou que iria se entregar ao Senhor se ele não morresse. Ele não morreu e realmente ele se entregou ao Senhor. Mas ele me contou uma história nesse período em que ele atuava, que lá eram pessoas civis normais que recebiam um treinamento básico e se tornavam militares, porque os militares todos já tinham quase, assim, praticamente morrido, né? E ele falou de um grupo que ele recebeu e treinou, e logo existiam 3 rapazes nesse grupo que tinham um bom desempenho, mas que não trabalhavam no sábado. E toda vez que eles não trabalhavam no sábado, eles apanhavam muito, mas não trabalhavam. E aí eles trabalhavam à noite do sábado para domingo, para compensar, e o domingo normal, mas não trabalhavam no sábado. E também não comiam carne de porco. Esse Maurício, ele era uma pessoa bastante bronca, ele não percebeu que se tratava de um viés religioso. E aí um dia ele falou, olha, eu vou deixar esses jovens sem comer agora. Eu vou botar comida de carne de porco a semana inteira. Eu quero ver se eles não vão comer. E aí a semana toda ele colocou carne de porco na comida, mandava colocar. E esses jovens ficaram a semana toda trabalhando duro e não comendo. E ainda colocou eles para abrirem trincheira. E tinha que ser rápido, trabalho pesado. E eles não comiam, mas também não diminuía a produção deles na atividade. E aí ele batia naqueles jovens, espancava, e não tinha o que fazer para aqueles jovens ou comer a carne de porco ou trabalhar no sábado. E isso perdurou um tempo. E eles falavam, olha, senhor, nós não vamos diminuir a nossa produção, pode ficar tranquilo. O que a gente não fizer no sábado, a gente faz mais ainda até no sábado à noite. A gente compensa essas horas trabalhando mais. E mesmo a gente não comendo, pode ficar tranquilo que nós não vamos cair na nossa produção de trabalho. A gente vai conseguir atingir a mesma quantidade esperada, mesmo sem alimento. Mas ele era um comandante, ele não queria ser desobedecido, né? E aí, certa vez, um comandante-geral foi visitar os pelotões, e aí chegou no pelotão desse Maurício, o comandante Maurício, e aí perguntou se estava tudo bem. Ele falou, está tudo bem, só tem um caso aí que é muito engraçado. Tem 3 jovens aí, e eram 3 ainda por sorte.
que são muito trabalhadores, mas eles não trabalham no sábado e nem comem carne de porco. Eu já bati, já espanquei, já prendi, já deixei eles sem comer uma semana inteira, que eu não dava outra comida a não ser que tinha no dia e tinha carne de porco. Eles tinham geralmente 1 ou 2 refeições só por dia. E eles não comem, mas também não diminui a quantidade de trabalho. A produção deles continua a mesma. E aí, este homem, este comandante, eu até conheci também. Quando eu conheci ele, ele já era o general de Angola. Uma vez que eu fui pregar lá, ele foi assistir a pregação. Ele falou, olha, eu queria conhecer esses jovens. Aí trouxeram os 3 jovens, muito simples ali. E aí ele falou, esses 3 jovens aqui. E aí esse homem falou, por que vocês não comem? Ele falou, olha, a gente prefere não entrar nesse assunto, mas a gente já falou para o comandante Maurício que nós não vamos prejudicar o exército na nossa dieta. Se não comer, não tem problema, a gente vai produzir do mesmo jeito, vamos trabalhar à noite, não vamos trazer prejuízo para ninguém. Mas aí esse homem, que era o general, esse general logo depois, ele logo percebeu que se tratava de adventistas, né? E aí ele perguntou, vocês são adventistas, né? Aí eles balançaram a cabeça assim, falaram que eram adventistas. Talvez não falaram que era crente, porque o comandante Maurício matava todo mundo que era crente, né? Mas, e aí eles falaram, nós somos adventistas sim. Aí esse general falou assim para o comandante Maurício, olha, de hoje em diante esses 3 jovens devem ser liberados das atividades sabáticas, do sábado, eles não vão estar em atividade, e quando a refeição tiver carne, eles podem ir para a despensa e escolher o que eles quiser comer. E vamos proceder assim com eles. E no sábado eles não vão trabalhar. De sexta-feira, 5 horas da tarde, até o sábado, eles não vão trabalhar e não vão ter que repor essas horas à noite. E aí o comandante Maurício, quando pronunciou isso para o pelotão, que tinha 200 pessoas, ele falou que mais uns 20 levantaram a mão falando que era adventista também. Ou seja, tinha um monte de adventista. Angola tem muita adventista. Mas, para poder não passar fome e não ter problema, se submeteram. E esses 3 jovens foram firmes até o fim e gozaram de boa estadia durante o período que eles estiveram em guerra. E nem morreram na guerra, sobreviveram e atuam por lá até hoje, mas cada um tem a sua vida. Então, irmãos, na verdade, quando a gente se posiciona pelo Senhor, se for da vontade de Deus, Ele nos salva. Se não, fica sabendo que o melhor é sempre obedecer a Deus, a despeito das consequências que vamos enfrentar. Eu gostaria de refletir com vocês em qual capítulo da Bíblia? Ou em qual história? Qual história? Daniel capítulo 3, os 3 hebreus. Daniel capítulo 1, Nabucodonosor invade Jerusalém no ano 605 e leva cativo uma parte de jovens, entre esses jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 15 anos quando foi levado como escravo para a Babilônia, Cristo triunfante 172. O Testemunhos para Igrejas, volume 4, 572, diz que com 18 anos ele foi levado para servir, 3 anos depois. Ali em Daniel 1 nós percebemos os principais 4 elementos, embora 2 em evidência, que Satanás usa para cercear a consciência do povo de Deus. Ou qualquer consciência, na verdade. Educação, religião, economia e o governo, o poder civil e tudo que envolve. Desses 4, os 2 principais que Satanás tem utilizado para aplacar as consciências, a educação e a religião. Se nós formos observar todos os maiores movimentos que tentam coagir a consciência, a educação e a religião sempre vai estar envolvido. Então em Daniel 1 nós vamos ver um jovem de 15 anos que combateu um sistema. Nós vamos ver um jovem que não foi influenciado pelo sistema babilônico, mas influenciou o sistema babilônico. A semelhança de José, com 17 anos, ele não foi influenciado pelo Egito, mas ele influenciou o sistema econômico e político do Egito. Daniel, com 15 anos, fez grandes proezas naquela nação ímpia, onde Deus era desonrado. A religião verdadeira foi exaltada no capítulo 1. A educação verdadeira foi exaltada no capítulo 1. A dieta verdadeira foi exaltada no capítulo 1. No capítulo 2, novamente, Deus é exaltado
Porque no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, e este sonho, em outras palavras, apresentava: caiu Babilônia, porque depois da cabeça de ouro, Nabucodonosor, vem outro reino, o seu reino vai cair. E novamente a verdadeira religião foi exaltada em Daniel capítulo 2. Entretanto, quando vem o caiu Babilônia, isso é o resultado do alto clamor. O alto clamor consiste em: sai dela, povo meu, Apocalipse 18, verso 1, e uma manada de textos a mais que agregam essa ideia, onde o povo de Deus recebe a chuva serôdia e faz um grande avivamento e chama então os fiéis que estão em Babilônia, os filhos de Deus que estão nas outras denominações. Então em Daniel 2 nós temos o caiu Babilônia, e em Daniel 3 nós temos na verdade o decreto dominical. O livro Manuscript Releases, volume 14, página 91 diz: está se levantando um falso dia de adoração, assim como Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro no campo de Dura. O livro Eventos Finais, na página 134 e 135, repete a mesma ideia, de que um falso dia de repouso está sendo levantado, assim como Nabucodonosor levantou uma estátua no campo de Dura. De maneira que a estátua e o seu erguimento, ali em Daniel 3, é uma representação do decreto dominical que está perto de acontecer nesses últimos dias, ao que tudo indica. Então, na verdade, Daniel 3 é uma resposta ao caiu Babilônia, assim como o decreto dominical vai ser uma resposta ao poder que vai acompanhar o povo de Deus. Não é o decreto dominical que leva o povo de Deus à fidelidade, mas é a fidelidade do povo de Deus que leva ao surgimento do decreto dominical. Porque o que reaviva o povo de Deus é o Espírito Santo, não um decreto imposto por Satanás. Ou seja, não é a pauta de Satanás que reaviva o povo de Deus, mas é a pauta de Deus que reaviva o seu povo. Por isso que o livro Grande Conflito, página 48, o último parágrafo diz: haja o reavivamento da fé e o poder que existiu na igreja primitiva, e então vão se acender as fogueiras da perseguição. Então, quando o povo de Deus se colocar com fidelidade pelo que é verdadeiro, pelo que é reto, isso vai fazer com que Satanás faça uma contrapartida contra o povo de Deus. Então não é a ação de Satanás que incita o povo de Deus, mas é a ação do povo de Deus que incita Satanás. Irmãos, Satanás não tem o menor interesse no decreto dominical. Ele é tolo, se ele quisesse, porque ele conhece as Escrituras melhor do que nós. Ele não obedece, mas ele conhece, ele acompanhou os profetas escrevendo tudo o que está na Bíblia. Mas o que acontece? Satanás sabe que o decreto dominical está simplesmente indicando que a sua destruição está próxima. Então ele não tem interesse no decreto dominical. O decreto dominical vai surgir, assim como surgiu a companhia de Jesus, para tentar impedir a ação do povo de Deus. O decreto dominical vem com esta proposta: impedir o avanço do povo de Deus. Eu preciso parar esse povo, senão eles vão converter o mundo inteiro desse jeito. São milhares aí a cada dia aceitando a mensagem. Vamos tentar parar eles. E aí surge um decreto dominical com algumas fases, mas a grosso modo a primeira fase ela vai conceder liberdade, como eu mencionei ontem. Jonathan Barry é um grande candidato para assumir como chefe aí do governo, chefe jurídico trabalhista dos Estados Unidos, e ele mesmo já fez um documento que quem for trabalhar no domingo deve receber dobrado, mas quem é sabatista, como no nosso caso, eles vão permitir que observem o sábado, ou seja, vocês vão poder continuar guardando o sábado. Isto não é legitimidade, isto é tolerância. Ok? Neste caso, observar o sábado não deve ser o resultado de tolerância, mas sim um direito legítimo. Então, quando um homem escreve isso, e talvez muitos adventistas vão falar: olha que bênção, ele pensou na gente. Não. Ele está concedendo tolerância, mas concedendo tolerância em algo que é legítimo. Mas a pergunta seria: até quando essa tolerância vai permanecer? Talvez 2 meses depois mudam de ideia e falam: agora vai ter que guardar só o domingo. O livro
de Daniel 8:25 diz assim: e por sua, se referindo ao papado, e por sua sagacidade fará prosperar o engano, e com paz destruirá os que vivem em segurança. Então, qual arma Satanás vai usar para destruir o povo de Deus? Paz. A paz, uma falsa paz. O livro Verdade sobre os Anjos 2:67 diz: haverá um pequeno período de paz em resultado ao decreto dominical. Então o decreto dominical tem duas fases distintas. A primeira fase, você pode guardar sexta-feira, pode guardar o sábado. E quem quer guardar o domingo, pode guardar domingo. Mas essa primeira fase é simplesmente para ganhar pela influência, o que não se ganhará pela imposição. Nesse momento, muitos serão selados onde? Onde? Na fronte. Porque vão falar, poxa, esse negócio não é tão ruim assim, olha, o mundo agora está em paz. As Coreias pararam de brigar, todo mundo está usando a máscara. Ou seja, o mundo está em paz, não tem mais guerra. Muitos mesmo que professam a fé adventista, se não estiverem atentos, vão aceitar isso aí, porque vai ser bom demais. Mas o que vai acontecer logo depois? Vai vir a perseguição. Aquilo que os primeiros escritos chamam de pequeno tempo de angústia. E vai ser nesse período que milhares vão morrer, porque quando a porta da graça se fecha, Apocalipse 15, 1 e 8, já não tem mais morte. Ok? Mas nesse pequeno tempo de angústia, milhares vão perecer todos os dias, porque não vão querer que a sua consciência seja cerceada. Vão dizer como Sadraque, Mesaque e Abidnego: não precisamos te responder quanto a isso. Fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos salvar, Ele salva. Se não salvar, a gente não vai adorar do mesmo jeito. Vamos permanecer fiéis e firmes pela verdade, independentemente dos resultados e das consequências. Então, Daniel 2, veio, caiu Babilônia. Daniel 3, verso 1. Temos uma grande estátua sendo levantada. O livro Santificação, na página 30 e poucos, diz que essa estátua tinha 30 metros de altura e tinha 3 metros de largura. E era feita toda em ouro. Quem foi que pediu a Nabucodonosor para fazer essa estátua? Os religiosos de Babilônia. Apelaram para a vaidade de Nabucodonosor. Enquanto Nabucodonosor em Daniel 2 dormia e sonhou, qual era a preocupação no seu coração? Segundo o texto: o que será de Babilônia depois da minha morte? E aí ele teve o sonho: cabeça de ouro, peito de prata, etc, etc, etc. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, etc. Em outras palavras, o que Deus revelou para Nabucodonosor aquela noite? Que Babilônia cairia e que viria outro reino, que cairia e viria outro reino, que viria outro reino, até ser estabelecido o reino de Deus. Mas nesse sonho ficou claro para Nabucodonosor que a sua preocupação do que seria de Babilônia foi revelada, ou seja, Babilônia vai cair, ela não vai seguir. Então em Daniel 3, havia se passado pelo menos 17 anos, esses religiosos apelaram para a vaidade de Nabucodonosor. Falaram: olha, por que você não faz uma estátua toda em ouro? Desta maneira, Babilônia vai ser eternizada. E se até os pés da estátua fosse de ouro, qual reino não seria estabelecido? Qual reino não seria estabelecido? O reino de Deus. Então, na verdade, Daniel 3 era uma tentativa de impedir o estabelecimento do reino de Deus. Porque o texto diz que nos dias dos pés, a pedra foi lançada e esmiuçou, e a pedra encheu toda a terra, ou seja, o reino de Deus é estabelecido à volta de Jesus. Os pés da estátua também eram de ouro, então Nabucodonosor queria que Babilônia fosse eterna, ou seja, que Satanás fosse o dirigente desse reino eternamente, que não houvesse estabelecimento do reino de Deus aqui. Irmãos, Daniel 3 está intimamente ligado com Apocalipse 13, ok? Vamos ler aqui um outro texto aqui em Daniel 3. Daniel 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Quando nós olhamos para Apocalipse 13, verso 11, diz: e depois vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhante a um cordeiro, mas falava como? Como o dragão. A palavra o ali, o artigo definido o, indica o dragão do contexto, e o dragão do contexto é o próprio Satanás. Ou seja, tinha ali chifres de cordeiro,
mas falava como o dragão. O dragão está no capítulo 12. Satanás mesmo, as atuações de Satanás. Mas ao mesmo tempo tinha chifres de cordeiro, ou seja, da mesma maneira que Nabucodonosor, em Daniel 2, durante um tempo, foi propenso à verdade e aceitou o Deus de Daniel, como diz o capítulo 2, verso 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus verdadeiro. E os Estados Unidos também durante um tempo foi tolerante quanto à religião. Da mesma maneira que Nabucodonosor 2,37, tu, ó rei, és rei de reis. Da mesma maneira que Nabucodonosor era um império mundial, ele era líder de um império mundial, rei de reis. Ou como diz o livro Ezequiel 26,7, rei de todos os reis. Apocalipse 13, verso 14, 15 e até o 16 também lança a ideia de que os Estados Unidos era uma nação, ou seria uma nação mundial, com poder mundial. Apocalipse 20 também chama os Estados Unidos de falso profeta. Ou Apocalipse 16, olhem aí comigo. Apocalipse 16 também. Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Dragão, espiritismo. A besta, catolicismo. E o falso profeta, o protestantismo apostatado. Então, os Estados Unidos aqui na Bíblia também é chamado de falso profeta. Ok? Nabucodonosor também é chamado de falso profeta. Por que é chamado de falso profeta? No capítulo 2 nós temos a palavra de quem? No capítulo 2. Na estátua. Quem deu o sonho para Nabucodonosor? Deus. Então no capítulo 2 nós temos a palavra de Deus. Mas no capítulo 3 nós temos a palavra de quem? Nós temos a palavra de Nabucodonosor. Nabucodonosor reproduziu perfeitamente a palavra de Deus no capítulo 2? No capítulo 3 ele reproduziu perfeitamente? Sim ou não? Não. Qual mudança houve? Do capítulo 2, no que diz respeito à estátua, para o capítulo 3? Deus suscitará, erguerá, levantará, agindo, a palavra. Nabucodonosor usa 8 vezes a palavra para levantar o reino dele. É uma confrontação direta com o reino de Deus. Exatamente. Uma falsa profecia. Uma falsa profecia. E quando nós olhamos para o capítulo 2, a palavra de Deus era: a imagem será desigual em seus metais. Quando nós vemos a interpretação dessas palavras por parte do Nabucodonosor, a imagem era toda de ouro. Então ele reinterpretou a palavra de Deus equivocadamente. E se ele interpreta a palavra de Deus equivocadamente, ele é um falso profeta. O nome Nabucodonosor em si já traz a ideia de união de igrejas de Estado. Nabu, um deus pagão, Nosor, coroa. Então a transcrição desse nome seria: Nabu protege a coroa. É isso que quer dizer o nome Nabucodonosor. Nabu protege a coroa. Nabu, um deus pagão. E o restante do nome, coroa. Então o próprio nome de Nabucodonosor já incorpora a união de igreja e Estado, como nós vamos ver no decorrer do capítulo. Então Nabucodonosor é um falso profeta porque ele reinterpretou a palavra de Deus erroneamente, equivocadamente. Assim como os Estados Unidos, no início do seu surgimento, tiveram excelentes propostas, mas já nos primeiros anos, na precocidade do seu surgimento, algumas pessoas que pensavam diferente daquele grupo de puritanos que desembarcaram lá em 1620, começaram a ser intolerantes com seus próprios irmãos. E alguns precisaram sair dessas comunidades e viverem sozinhos. Ou seja, é muito interessante perceber, irmãos, que a intolerância religiosa, ela não é um elemento exclusivo somente aos líderes. Não, ela é algo comum na nossa natureza. E se nós não vigiarmos, nós sempre vamos ser cerceadores da consciência alheia e não vamos perceber. Só existe uma maneira de não sermos cerceadores de consciências, como nós vimos no texto ontem,
que existem pessoas que oprimem a consciência de outros, revelam os atributos de Satanás, não percebem isso porque não tem Jesus no coração. O manuscrito 9 diz isso. Então, só existe uma maneira de termos esse discernimento, essa sensibilidade, se eu estou ou não oprimindo a consciência de alguém. Como a irmã Cleuma colocou de manhã, que os filhos, esposa e esposa, eles têm o direito de crer ou não crer, têm o direito de aceitar ou não aceitar. Isto dói muito, especialmente quando falamos de um círculo íntimo, filho, filha, esposa, etc., mas não dói tanto quanto afora. Mas o fato é que, na verdade, essa ideia, ou essa verdade, deveria nos trazer alívio. Alívio por quê? Porque realmente nós não temos que nos preocupar com esta parte, que é o papel do Espírito Santo. Triste todos nós vamos ficar. Mas agora construir um cavalo de batalha e fazer uma guerra, aí já não compete a nós. Ok? Vamos avançar. Daniel 3, então. Nabucodonosor, então, levanta esta estátua. E é interessante que, eu não sei se o Trump foi inocente nisso ou não, mas ele lançou na sua própria página uma estátua de ouro enorme lá em Gaza. E eu acredito que isso aí não foi algo que ele fez sem pensar. Com certeza ele deve conhecer Daniel 3 e tentou fazer uma brincadeira ali, mas ele fez uma estátua enorme, que está na internet, de ouro, e colocou lá na faixa lá em Gaza, e toda em ouro a estátua. Na verdade, este ato do Trump ter feito isso é muito mais relevante até do que a morte do Papa Francisco. Porque muitas vezes a gente olha tanto para essa questão do Papa Francisco, mas a imagem da besta sai de onde? Da Europa ou da América? Da América. Não sai da Europa. Então esse Papa pode vir e vir outro, etc. e tal. Mas hoje quem vai levantar uma imagem da besta é a América do Norte. E o Trump ter feito esta imagem enorme de ouro lá é bastante significativo, uma vez que ele mesmo recentemente falou que ele quer voltar a ter esta íntima relação entre igreja e Estado. Isso é muito relevante, por quê, irmãos? Porque quando novamente a América do Norte e a religião der as mãos, é o decreto dominical. Ah, mas no Brasil não aconteceu ainda. Ok, é porque o vírus não chegou aqui. Porque os Estados Unidos espirra, o planeta fica gripado. Então, com certeza, em algum momento vai chegar. E não se preocupe, porque talvez nem todos os países aderirão ao decreto dominical. Não é preciso que todos venham aderir ao decreto dominical. É preciso que a América venha aderir. Porque a América é que faz a imagem da besta, não os outros países. Então, Daniel 3, justamente está falando destes momentos que nós estamos vivendo agora. Se vocês quiserem saber em detalhes como tudo vai acontecer, olhem Daniel 3 com cuidado. Versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4 fala de uma quantidade inumerável de líderes que estão sabendo de tudo que está acontecendo. Então, será que isso vai acontecer agora também? Percebam que o verso 2, 3 vai falar que aí líderes, tesoureiros, governadores, conselheiros, príncipes, etc., todos estavam ali por dentro. E o verso 4 fala: e o arauto apregoava em alta voz. Agora quem fica sabendo? Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Os povos, o povo comum, na verdade, quando ficou sabendo, a estátua já estava de pé. Então, hoje, com certeza, os grandes homens desse mundo, vai lá saber há quanto tempo já não estão fazendo isso, eles estão organizando tudo, e as pessoas estão por aí, tocando a sua vida, vendo a sua partida de futebol, fazendo o seu churrasco, as pessoas seculares, né? Fazendo os seus cursos e tudo mais, e daqui a pouco vai vir essa surpresa. Para nós, talvez, vai ser uma surpresa maior, mas para essas pessoas que já não faz tanta diferença entre a mão direita e a esquerda, não vai fazer tanta diferença mais. Versículo 5. Quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, e aí segue dizendo. Evangelismo 570 diz: uma pessoa não consagrada não deveria tomar parte no louvor. Ela fala isso, Evangelismo 570. E é interessante que quando a gente olha aqui, o verso 4, o arauto pregou, todo mundo tem que adorar.
Mas o que ele usa para preparar o espírito dos adoradores? A música. Usa a música para preparar o espírito dos adoradores. E será que isso hoje também não é uma grande verdade? Que a música ruim não tem preparado as pessoas também para se curvarem ou aceitarem a imposição da marca da besta? Irmãos, a música é algo que vai muito profundo na nossa mente. Tanto que às vezes a gente ouve uma música e aquilo nunca mais sai da nossa cabeça. Fica ali batendo, 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 batendo. Então a música certamente vai ser um elemento importante. Porque eu posso dizer para vocês, hoje, eu acho que a maioria das músicas que existem, se passar numa peneira, não sobra quase nada. É pura exaltação humana, é puro ego humano apresentando. Na verdade, é um show. Outro dia eu estava vendo um grupo, até adventista, eu vi na internet que me mandaram, né? Mas olha, parecia um show business. As pessoas chamavam mais atenção, não tinha nem como você prestar atenção na música de tanto gesto e firula que era. E assim, não tinha nem como prestar atenção na música, porque estava chamando toda a atenção para o próprio indivíduo que está cantando. Ou seja, é o tipo de música que Deus fica no chinelo e é invisível. Você não consegue olhar outra coisa a não ser a música com letra, com melodia, com gestos inadequados para a adoração. Então a música tem preparado sim o cenário. Avancem comigo, capítulo 3, verso 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Portanto, no mesmo instante que os povos o ouviram o som da trombeta, da flauta, etc., adoraram a estátua de Nabucodonosor. Por isso, verso 8, no mesmo instante chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo: ó rei Nabucodonosor, o rei vive eternamente. Verso 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e flauta e harpa deveria adorar imediatamente. E qualquer que não adorasse, verso 11, deveria ser lançado na fornalha ardente. Verso 12. Há uns hebreus, porém, que não fazem caso de ti e aos seus deuses não adoram. Irmãos, aqui nesse momento nós temos, poderíamos dizer de maneira simbólica, o selamento acontecendo. Nós temos alguns grupos aqui. Nós temos aqueles que, segundo Apocalipse 13, recebem o selo na fronte. E segundo Apocalipse 13, quem recebe o selo na fronte? Aqueles que aderem realmente àquela cosmovisão, aqueles que acreditam que o decreto dominical é uma bênção, aqueles que acreditam que esse decreto realmente vai escalar o nível da humanidade, ou seja, é algo bom. Intelectualmente eles foram alcançados. Aqui no campo de Dura, quem são estes? Aqui no campo de Dura são os babilônicos e outras etnias que compartilhavam do falso sistema de adoração pagã. Mas Apocalipse 13 também fala que existe um grupo que receberia o selo onde? Na mão. Por que na mão? Na mão, a mão geralmente é colocada na Bíblia como uma ideia de obras, trabalho, conquista, etc. Na mão é porque existem pessoas, ali em Apocalipse 13, que vão aceitar o decreto dominical, a imposição desse dia, por conveniência. Eles vão dizer: mas o meu filho não deve passar fome por causa disso. Eu preciso manter o meu lar. Por isso que hoje, pais que transigem com a verdade por causa do emprego, seguramente estão se preparando para receber o selo aqui na mão. Eu me lembro de um colega lá em São Paulo, que ele tinha um bom emprego, e ele não queria largar o emprego, mas sempre ele chegava no pôr do sol, 7 horas em casa. E ele falava: mas Silverino, eu faço o meu pôr do sol dentro do metrô, em pé ali, canto na mente os hinos e, enfim, oro, faço tudo dentro do metrô, porque às vezes tem 5.000 pessoas no vagão que você não consegue nem respirar. Estou só usando a hipérbole, ou seja, os vagões ali são lotados. Ele falou: então, com certeza, Deus não quer que eu largue meu emprego, porque é com o meu emprego que eu mantenho a casa, etc e tal. E ele chegava em casa às 7 horas, 7h30, na sexta-feira também. Então, este homem, na verdade, só representa aqueles que no decreto dominical, eles vão receber o selo na mão,
não vão acreditar que aquilo é uma verdade. Por isso que eu digo que o selo da mão é para adventista mesmo, porque a grande massa que reconhece que o decreto dominical é algo que não deveríamos observar, que vai tolir a nossa consciência, etc., são os adventistas. Então o selo da mão é quase que exclusivamente para adventistas. Porque eles vão falar, não, meu filho não vai passar fome, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir, eu tenho que pagar a faculdade não sei de quem. E aí recebe o selo onde? Na mão. Aqui em Daniel 3, quem são os que receberam o selo na mão? Quem estava aí em Babilônia nesse período? O povo, né? Todo o povo judeu, com exceção dos pobres, Jeremias e agricultores que ficaram lá em Jerusalém. O restante foi todo mundo para Babilônia. Se só 3 ficaram em pé, o que aconteceu com toda a nação judaica? Inclusive os levitas e os sacerdotes que ali estavam. Todo mundo se ajoelhou. Mas é claro que eles não ajoelharam para adorar a estátua. O que eles fizeram? Eles amarraram o cadastro do sapato. Vou baixar aqui para amarrar o cadastro do sapato. Por quê? Porque eles realmente acreditavam que aquilo era uma besteira. Eles sabiam que aquilo ali, nada. Imagina o que essa estátua vai influenciar de poder do mundo. Mas por conveniência, para não perder a vida, porque quem não adorasse morreria, eles se dobraram e foram selados na mão. Mas existe aqui também aqueles que recebem o selo de Deus na fronte. E interessante que o selo de Deus não é colocado aqui ou aqui, né? Só o de Satanás é colocado aqui, porque alcançou a consciência, ou aqui, transigência. Mas o de Deus é só aqui. É só aqui, porque o selo de Deus, Apocalipse 7,4 diz: não danifiques a terra até que hajamos selados o servo do nosso Deus vivo. E 14,1 de Apocalipse diz: e viu 144 mil que tinham o nome do Pai nas suas testas. E Êxodo 34 fala o nome de Deus, atributos do seu caráter. Então, o selo de Deus é a reprodução do caráter de Deus. Quem são estes que revelaram esse caráter ali em Babilônia, nesse momento? Só 3. É por isso, irmãos, que realmente eu acredito que os 144 mil é um número simbólico. Por que simbólico? Porque eu acho que ele é muito grande. De toda a nação judaica, só 3 não se dobraram. Ali estavam sacerdotes. Inclusive quando fala que todos os reis se juntaram, depois vocês podem estudar a cronologia, quem gosta, justamente Ezequiel diz que Ezequias, com uma comitiva real, foi para a Babilônia. Possivelmente, como nesse período Jerusalém ainda se mantinha subjugada, com certeza ele estava indo para lá para prestar louvor a essa estátua também. O próprio Ezequias, que era o líder do povo. Então, toda a nação judaica que estava ali recebeu o selo na mão. Irmãos, quando Eva, lá no Éden, só fazendo uma analogia, quando Eva foi selada, ela foi selada na mão ou na fronte? Fazendo uma analogia, quando ela conversou com a serpente? Na fronte, porque ela acreditou que a fruta iria melhorar a situação dela, que já era muito boa. Mas Adão foi selado onde? Na mão, porque ele sabia que ela tinha feito besteira, e o texto é claro em dizer que ele não queria perdê-la. E ele pensou: eu vou ser participante da sua sorte. Simbolicamente foi selado na mão. Então os 3 hebreus aqui foram selados na fronte, o selo do Deus vivo. Irmãos, só existe segurança para nós se o selo de Deus estiver na nossa fronte. A senhora White fala que o selo de Deus é a consolidação da verdade na nossa consciência. Se nós ficarmos tripudiando a nossa consciência, olha como a gente faz isso. Se nós ficarmos tripudiando a nossa consciência, naturalmente Deus não poderá colocar o seu selo na nossa fronte. E se hoje eu me curvo diante dos apelos e das atratividades que o mundo me propõe, isto é uma eloquente evidência que quando existir um decreto de morte, igual foi nesse caso aqui, ou na segunda fase do decreto dominical, eu vou me dobrar diante do sistema. Eu não vou me colocar de maneira ilibada diante das provas que vão vir e fazer frente a isso, como os 3 hebreus fizeram. É por isso que a nossa atitude diária, como diz o Lar Adventista, página 16, a nossa atitude diária está determinando o nosso destino eterno. As nossas escolhas diárias. O fato de manhã eu saber que eu tenho que levantar para fazer o meu devocional,
mas o poder inflamador do cobertor não permite que eu levante. Como que eu vou enfrentar a imagem da besta, irmão, se eu não consigo vencer o cobertor? Porque é difícil, às vezes vai dormir mais tarde, cansado, de manhã, aquele cobertor quentinho, fofinho, com cheiro de amaciante, vencer esse terrível inimigo é difícil. Mas se eu sou vencido pelo cobertor, como eu vou vencer um decreto de morte? Como que eu vou vencer, como que eu vou enfrentar leis que vão reprimir a liberdade do povo de Deus? Certamente o que vai acontecer? Nós vamos permitir a nossa consciência ser cerceada.